A graça e a paz, irmãos. É uma alegria imensa, né, estar aqui, não apenas hoje porque estou aqui na frente, mas dominicalmente é uma alegria imensa encontrar essa igreja firme aqui, louvando ao Senhor com esse fervor que nós vemos aqui. Irmãos, como vocês sabem, ao longo desse mês de julho, esta igreja tem se dedicado a uma série de mensagens baseada nas menores cartas do Novo Testamento. Então, estudamos Judas, vimos também Filemon. E hoje nós vamos encerrar essa série olhando para a terceira carta de João. Então, o meu desafio é que nessa noite, apesar de mim, apesar da minha inabilidade, apesar da minha inexperiência, que Deus possa edificar você, que Deus possa falar com você e que você possa entender que essa carta, apesar de ser a menor carta em extensão e o menor livro em extensão dentre toda a Bíblia, a mensagem que ele contém é imensa. E que uma noite é pouco para que a gente fale sobre tudo o que esse livro traz. Ok? Antes mesmo da gente ler, eu queria perguntar para você, eu queria pedir para que você imaginasse como seria, em sua opinião, a igreja ideal. Se você já é crente há algum tempo, é bem provável que em algum momento da sua vida você já pensou: a minha igreja ideal seria assim, assim, assado. Então, o que é que para você seria a igreja dos sonhos? Para alguns amigos meus, a igreja dos sonhos seria aquela igreja da infância ou de algum momento específico da vida deles. No meu caso, eu confesso que, para mim, o modelo de igreja ideal viria das páginas da história. Para mim, a igreja dos sonhos seria a igreja da Reforma, no século XVI. Apesar de eu estar bem consciente de todos os desafios que aquela igreja enfrentava, eu, pessoalmente, queria ter vivido aquela experiência. Mas e você? Pense então você. O que seria para você a igreja ideal? Mas pense na igreja mesmo, na igreja propriamente dita. Não pense num prédio, não pense na sua liturgia, não pense no seu estilo musical, pense nas pessoas. Afinal, a igreja são as pessoas. Que tipo de gente você queria ver dentro de uma igreja? Que tipo de pessoas você queria que a sua igreja fosse formada em sua maioria? Será que você consegue imaginar isso? Aí agora você aterrissa, você bota o seu pé no chão e você compara essa sua igreja ideal com a sua igreja real. E aí? Será que a diferença é grande ou a diferença é muito grande? Irmãos, quando a gente lê essa terceira carta de João, é exatamente isso que a gente tem. A gente tem retrato de uma igreja, ou retratos de uma igreja, mas não de uma igreja ideal. Nós temos aqui retratos de uma igreja real. E o nosso desafio nessa noite é ver que essa igreja a quem João envia essa carta é uma igreja real. E a partir da experiência dessa igreja, nós somos estimulados, nós somos encorajados a seguir o exemplo dos seus membros piedosos. E ao mesmo tempo, João nos ensina a lidarmos com aquelas pessoas difíceis que inevitavelmente estarão dentro da igreja também. Ok? Vamos ao texto então. 3 João fica logo bem no finalzinho da Bíblia, apenas antes de Judas e Apocalipse. Como é uma carta pequena, a gente pode ler inteiramente num fôlego só. Vamos ler então. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho uma alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus,
pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Oremos. Senhor, nessa noite estamos diante do Teu livro eterno. E nós te pedimos, ó Pai, que pela Tua misericórdia e pela Tua maravilhosa graça, o Senhor ministre a Sua palavra ao coração da igreja aqui reunida. E que seja um tempo proveitoso, ó Deus, que seja um tempo edificante, que seja revigorante para a nossa fé. E que à medida que essa palavra vai sendo exposta, que o Teu Espírito Santo possa fazer a Sua obra, e que pessoas venham a ser quebrantadas, ó Pai, que pessoas venham a ser consoladas, que pessoas venham a ser convencidas, pessoas possam a ser quebrantadas pela ação do Teu Espírito, Pai. É isso que nós te pedimos nessa noite, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, a partir dessa leitura da terceira carta de João, que tipo de pessoas você pode perceber? A carta fala sobre alguns personagens, a João, Gaio, Diótrefes, Demétrio. Que tipos humanos, que perfis de membros você consegue perceber a partir da leitura dessa carta? Primeiramente, nós encontramos um personagem bem interessante, um personagem exemplar chamado Gaio. Um nome estranho para nós, mas as características que ele apresenta faz dele um membro que qualquer igreja desejaria ter. Podemos defini-lo como um cristão espiritualmente saudável. E essa característica, da sua espiritualidade, a gente pode ver no versículo 2, quando João diz: Amado, oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Não sabemos se João convivia com ele ou se João apenas tinha notícias a respeito dele, mas o fato é que João assegura com muita certeza de que a alma dele ia bem. E o que João deseja, o que João ora é para que, assim como a alma dele é saudável, que a saúde dele também o seja. Então, o que será que caracteriza a vida de uma pessoa espiritualmente saudável? O texto nos dá indícios disso. Primeiramente, o texto diz que Gaio é um cristão espiritualmente saudável porque ele crê no Evangelho. Nós lemos isso no versículo 3, que diz: Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da tua fidelidade. Talvez essa palavra fidelidade possa não nos ajudar muito a entender dele, mas quando a gente compara esse texto com algumas outras traduções da Bíblia, a gente pode entender melhor. Por exemplo, aquela Bíblia mais antiga, a atualizada, diz que esses irmãos testemunharam a respeito da verdade de Gaio. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz também que esses irmãos testemunharam que Gaio é fiel à verdade. Então, quando a gente lê na Bíblia, na nova tradução, na nova versão internacional, a Bíblia que nós aqui comumente usamos, e lemos a palavra fidelidade, o que nós precisamos entender é que essa fidelidade trata-se de fidelidade à verdade. E por toda a literatura joanina, a verdade refere-se ao Evangelho. Ou seja, Gaio, ele é espiritualmente saudável, porque antes de tudo,
ele crê no Evangelho. Ele crê na verdade do Evangelho. E isso para João é muito importante. Nas 2 cartas anteriores de João, a ênfase dele é combater as heresias, combater os falsos mestres que andavam pela igreja da Ásia, disseminando falsas doutrinas. Então, para João, a verdade era algo importante. Talvez muitos do nosso tempo achem que a verdade não é tão importante assim. O que importa é que você seja sincero. Mas João diz que não, a verdade para ele é importante. Ele combate uma luta contra os que disseminam doutrinas falsas. E para os que acham que o que importa é a sinceridade, é muito importante que você lembre que é possível estar sinceramente equivocado. E nesse sentido, a sinceridade não garante muita coisa. O importante é que, à semelhança de Gaio, nós sejamos fiéis à verdade do Evangelho. Uma segunda característica dele, que faz dele um cristão espiritualmente saudável, é que ele não apenas crê no Evangelho, mas que ele anda na verdade do Evangelho. Nesse mesmo versículo 3 diz, de como você continua andando na verdade. Ele não apenas crê na verdade, ele não apenas crê no Evangelho, mas ele constantemente continua andando na verdade do Evangelho. Isso aqui faz toda a diferença. Porque uma coisa é você crer intelectualmente no Evangelho. O Evangelho faz sentido, o Evangelho tem uma beleza e o Evangelho traz-nos um estímulo intelectual. Mas uma coisa é isso, você crê apenas intelectualmente, você crê no Evangelho apenas com a sua mente. Mas outra coisa é você pautar a sua vida, pautar a sua prática diária no Evangelho. É isso que João se refere, é a isso que ele se refere quando ele diz que Gaio continua andando na verdade. E porque ele anda na verdade, a vida dele vai testificar isso de muitas formas práticas. No versículo 5 nós lemos João dizer, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esse. Pelo fato de Gaio crer no Evangelho e viver de acordo com o Evangelho, isso aí é visto na vida dele de uma forma prática. E o texto mostra-nos que ele é hospitaleiro. Ele abre a sua casa para receber, e não apenas para hospedar, mas também para suprir as necessidades daqueles pregadores itinerantes. Na vida da igreja do primeiro século era comum o ministério de homens e mulheres que viajavam de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. E a igreja precisava apoiar esses irmãos, recebendo-os, suprindo-os em suas necessidades básicas e, se possível, contribuindo com eles, financeiramente para que eles pudessem custear a missão. E a Bíblia mostra que Gaio faz isso de uma forma exemplar. Ele é hospitaleiro, ele é receptivo. E isso é uma prova também da sua espiritualidade sadia. Mas por que ele acolhe esses homens? Por que ele é hospitaleiro? Por que ele abre mão da sua privacidade e abre a sua casa para receber esses homens? E por que também que João estimula-o a que ele não apenas João parabeniza-o por ter feito isso, mas estimula que ele continue fazendo isso. A razão é essa que nós vemos no versículo 7. É porque essas pessoas, esses homens, esses pregadores itinerantes, foi por causa do nome que eles saíram. Que nome é esse? Em toda a Bíblia, o nome se refere ao nome que está acima de todo o nome, é o nome de Jesus Cristo. Então ele recebe esses irmãos, ele abre a sua casa para esses irmãos, apesar de, como diz o texto, esses irmãos lhe serem desconhecidos, porque esses homens não estão viajando, não estão tirando férias, não estão passeando. Esses homens saíram por causa do nome. Eles saíram para proclamar, para dar bom testemunho do nome de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Gaio é um homem espiritualmente saudável,
porque ele não apenas crê no Evangelho, não apenas anda de acordo com a verdade do Evangelho, mas ele também torna-se um colaborador do Evangelho. No versículo 8 diz: é, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos colaboradores da verdade. Ser colaborador ou ser cooperador é ser alguém que trabalha junto com outro. E Gaio torna-se um colaborador daqueles que proclamam o Evangelho, na medida em que ele se junta a eles. Não pregando, a Bíblia não diz que ele seja um pregador, não diz que ele seja presbítero, não diz que ele seja mestre, mas uma coisa sabemos: Gaio torna-se colaborador do Evangelho, pelo simples fato de que ele abre a sua casa, recebe esses irmãos, apoia esses irmãos e supre as suas necessidades. E isso é um indício fortíssimo do que significa ser espiritualmente saudável. Então, irmãos, a partir do exemplo de Gaio, a partir do retrato de Gaio, que lição que nós podemos extrair para a nossa vida? A primeira lição é que nós devemos andar na verdade do Evangelho. Para que nós tenhamos uma espiritualidade sadia, não basta apenas crer da forma correta, crer na doutrina ortodoxa. Além de crer na doutrina do Evangelho em sua integridade, em sua pureza, mais importante do que crer é viver de acordo com essa crença. E isso é algo essencial na vida de um crente, se ele deseja viver uma vida genuinamente piedosa. Por exemplo, nós, presbiterianos, somos conhecidos pela firmeza da nossa doutrina. Isso de alguma forma nos alegra, isso de alguma forma nos dá uma certa segurança, nós nos orgulhamos disso, mas não podemos parar por aí. O que a gente precisa pensar é se a nossa vida está de acordo com essa doutrina que a gente prega. Não é necessário apenas crer no Evangelho, é importante viver de acordo com o Evangelho que nós cremos. Nesse sentido, alguns estudiosos bíblicos têm falado a respeito da lacuna do Evangelho. Você alguma vez ouviu falar sobre isso? Sobre a lacuna do Evangelho? É o que se observa na vida de muitas pessoas que veem o Evangelho apenas na sua perspectiva passada e futura. Então, as pessoas que sofrem, os crentes que sofrem da lacuna do Evangelho, eles se alegram do Evangelho em seus aspectos passados, pelo fato de Cristo haver, no passado, perdoado os seus pecados, libertado-nos da nossa vida ímpia, libertado de toda a influência demoníaca e haver realmente garantido a nossa salvação. Os que sofrem da lacuna do Evangelho também são aqueles que têm uma perspectiva futura do Evangelho, no sentido de que eles se alegram e eles têm esperança na promessa de que um dia vamos estar na presença de Deus eternamente, numa existência livre de dor, sofrimento, morte e tudo isso que nos aflige tanto nessa vida. A lacuna do Evangelho se refere à falta de uma perspectiva de como o Evangelho afeta a nossa vida no presente. Ele não apenas é uma resposta para o nosso passado, uma solução para o nosso passado, e não apenas é uma esperança para o nosso futuro. O Evangelho é uma resposta também para o aqui e agora, de como que nós vivemos a nossa vida hoje. E nesse sentido é que nós precisamos aprender a integrar a nossa fé, a nossa prática, integrar o nosso credo, a nossa conduta. Falando sobre esse tema, alguns especialistas em aconselhamento bíblico escrevem o seguinte: as pessoas precisam perceber que o Evangelho pertence ao seu local de trabalho, sua cozinha, sua escola, seu quarto, seu quintal e seu carro. Precisam ver de que maneira o Evangelho afeta na relação entre o que eles estão fazendo e o que Deus está fazendo. Precisam entender que as histórias de suas vidas estão sendo vividas dentro da história maior de Deus, de tal forma que possam aprender a viver cada dia com uma mentalidade norteada pelo Evangelho. Então, viver
ou andar na verdade do Evangelho é isso, é viver cada dia com uma mentalidade norteada pelo Evangelho. É entender que o Evangelho não apenas toca o nosso passado e o nosso futuro, mas que ele toca a nossa vida prática. E essa é a dinâmica da saúde espiritual. O Evangelho ele vem primeiro à nossa mente, quando nós ouvimos a mensagem, quando nós entendemos a mensagem, quando nós somos convencidos pela mensagem. Depois o Evangelho desce ao nosso coração, é quando nós passamos a abraçar a mensagem, quando nós passamos a crer na mensagem, nos alegrar nela, confiar nela. Mas a dinâmica do Evangelho não para por aí. Depois de haver passado pela nossa mente e pelo nosso coração, o Evangelho precisa encontrar-se com a nossa vida, ele precisa afetar a nossa vida, a forma como a gente vive, não apenas 2 horas por semana, no domingo aqui nesse momento de culto, mas como a gente vive principalmente de segunda a sexta, no trabalho, na família, né? Nas relações. Portanto, meus irmãos, que nós possamos buscar com todo o empenho integrar a nossa fé à nossa prática. Integrar o nosso credo, a nossa conduta de vida, e que nós possamos continuamente viver e andar no Evangelho. Mas com Gaio também nós temos uma segunda aplicação, que o exemplo de Gaio nos mostra que nós devemos praticar a hospitalidade. Talvez esse seja um conceito antigo, mas ainda assim a hospitalidade é um mandamento bíblico, e a gente não pode fugir dessa realidade. E a história de Gaio na terceira carta é um convite à prática da hospitalidade. Então, por que será que nós hoje, no século 21, deveríamos ainda praticar a hospitalidade, se hoje já não é comum pregadores itinerantes? Se hoje já não é tão, vamos dizer assim, frequente que pregadores, mestres andem viajando de cidade em cidade e que se faça necessário que a igreja abra as suas portas para eles. Nós devemos praticar a hospitalidade antes de tudo porque é um mandamento bíblico. E ainda que a época seja diferente, mas o mandamento bíblico e o princípio bíblico permanece, e nós precisamos encontrar uma forma contemporânea de dar ouvidos a esse mandamento e de pô-lo em prática. Por exemplo, Paulo escreve: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. O autor da carta aos Hebreus escreve: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Por fim, também o apóstolo Pedro exorta-nos, dizendo: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Então, disso aí a gente vê que a hospitalidade, o conceito bíblico da hospitalidade vai além de você abrir a sua casa e hospedar alguém por alguns dias. A hospitalidade, segundo a Bíblia, é bem mais ampla, e ela refere-se também à sua disposição de abrir a sua casa e abrir o seu coração para cuidar de pessoas, para atender pessoas em suas necessidades. E nesse contexto, não apenas a nossa casa, nem a nossa vida, mas nós precisamos também abrir um espaço na nossa agenda, porque a impressão que tem é que nós só temos tempo para nós mesmos. Mas o mandamento bíblico nos convida a abrirmos a nossa casa, abrirmos a nossa vida, abrirmos a nossa agenda, abrirmos a nossa rotina para olharmos para as necessidades daquelas pessoas que Deus, por sua providência, coloca à nossa volta, para que nós ministremos a ela. E talvez você nunca vá hospedar um pregador, né, viajante, mas você pode abrir a sua casa para que você se relacione com pessoas, e assim você possa, de uma forma pessoal, discipulá-las, aconselhá-las, cuidar delas, demonstrar o amor de Deus. Um problema da nossa época é que nós costumamos ver as nossas casas como o castelo da nossa privacidade. Passamos o dia pela rua, trabalhando, estudando, e quando chegamos em casa a gente só quer trancar a porta e curtir, desfrutar do nosso conforto e da nossa privacidade. Mas esse mandamento vem a nos desafiar
para que nós deixemos de ver a nossa casa como um castelo de privacidade e passemos a ver a nossa casa como uma agência do reino, como um lugar seguro, onde Deus pode nos usar, onde Deus pode usar a nossa família para ministrar o seu evangelho a tantos quanto ainda não conhecem. E que a graça de Deus que nós já desfrutamos na nossa casa possa encontrar a necessidade de outras pessoas nesse mesmo ambiente. Porque devemos praticar a hospitalidade, não apenas porque é um mandamento bíblico, mas porque nós também temos de Deus o grande exemplo de hospitalidade. Temos aqui Gaio dando esse exemplo, mas acima de Gaio nós temos Deus. E os irmãos lembram que, apesar de nós, por natureza, sermos inimigos de Deus, Deus, por sua grande misericórdia e através do sacrifício do seu Filho Jesus, através da morte de Cristo, Deus venceu a hostilidade que havia entre nós e Ele. E agora, por causa de Cristo, Deus nos acolhe. Por causa da obra de Cristo, Deus nos recebe. Por causa da obra de Cristo, nós somos hoje bem-vindos na presença de Deus. Nós podemos estar à vontade na presença de Deus, porque Deus nos acolheu, porque Deus nos recebeu, Deus nos recepcionou. E não apenas nos acolheu, mas Deus também nos adotou. Deus não nos hospedou por uns dias em sua presença, mas Deus nos adotou como filhos em sua família. E agora, eternamente, nós podemos estar à vontade na presença de Deus. Você pode estar à vontade hoje na presença de Deus aqui nessa noite, e até a eternidade você pode desfrutar disso, até o dia em que você vai entrar pelas portas da eternidade e vai ouvir o Filho de Deus dizer: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Vocês conseguem perceber nessa palavra de boa-vinda um tom de hospitalidade? Aliás, não apenas esse trecho, mas de muitas formas, a Bíblia retrata a eternidade em termos de hospitalidade. Lembre-se, por exemplo, de quando Jesus Cristo, dando promessas da vida eterna, em João capítulo 14, diz o quê? Ele fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz: na casa do meu Pai há muitos quartos. Ora, uma casa que tem muitos quartos é uma casa de alguém que gosta de receber, não é? Se você não gosta de receber, você vai logo para um flat, porque aí não tem perigo de ninguém baixar na sua casa. Mas Deus, Ele é hospitaleiro. Na casa do meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas, há muitos aposentos, há muitos quartos. E não apenas isso, mas também em outras vezes a vida eterna é retratada no Novo Testamento em termos de um banquete. E banquete também, refeição também, é um ingrediente da hospitalidade. Então devemos ser hospitaleiros, porque temos de Deus esse mandamento, e devemos ser hospitaleiros, porque temos de Deus o nosso grande exemplo. Uma terceira lição que nós ainda podemos tirar, a partir do exemplo de Gaio, a partir do retrato de Gaio, é que nós devemos nos engajar no serviço cristão. Para Gaio, praticar a hospitalidade não era apenas uma forma dele ser gentil, não era apenas uma forma dele mostrar que ele era educado, mas era, sobretudo, uma forma dele se engajar com o serviço cristão. Porque a dinâmica da igreja, dentro daquela cultura, exigia isso. O funcionamento da igreja dependia disso, dependia desse ministério de pregadores itinerantes e, consequentemente, dependia de pessoas que abrissem as suas casas para recebê-los. Então, 3 João não é apenas um convite à hospitalidade, à prática da hospitalidade. 3 João é um convite, sobretudo, ao engajamento no serviço cristão. Pessoas como ele, Gaio, mesmo que não fossem líderes, mesmo que não ocupassem ofícios dentro de uma igreja, viam a necessidade e viam também o privilégio que é se engajar no serviço cristão. E nesse sentido, 3 João é um desafio, por exemplo, aos jovens, para que se engajem, para que glorifiquem a Cristo com toda a força e com toda a garra própria da sua juventude.
Terceira João também é um encorajamento aos adultos para que se engajem no serviço cristão, no serviço de proclamar o Evangelho, no serviço de ser um colaborador, um cooperador do Evangelho, com toda a responsabilidade e com toda a seriedade que a vida adulta exige de nós. Quando nós entramos nessa fase da vida, a gente aprende a trabalhar com responsabilidade, a gente aprende a cuidar da nossa casa com responsabilidade, e como cristãos adultos, precisamos também aprender a servir com seriedade e com responsabilidade. Nesse sentido, irmãos, não faz sentido algum que nós possamos nos esconder, que nós possamos nos eximir da nossa responsabilidade de servir, alegando que a gente cria filhos, ou alegando que a gente trabalha demais, ou alegando que a gente não tem tempo. Nós não temos essa opção. Como servos de Deus, nós precisamos servir. Se não servimos, então nós não somos servos, independente da fase da vida em que nós nos encontramos. Ou será que só serve a Cristo quem não tem mais o que fazer? Não é? Olhe para a vida dos grandes homens de Deus, do passado e do presente, e procure ver se eles são homens que não têm nada o que fazer. Você vai ver que não, vocês vão ver que são homens ocupadíssimos, mas que pela graça de Deus encontram espaço em sua agenda, em sua rotina, para se dedicarem também ao serviço cristão. Terceira João também é uma palavra de ânimo aos nossos irmãos veteranos, aqueles que já estão na meia-idade ou que já estão passando da meia-idade, para que não desista, para que não desanimem de dar a sua contribuição para a expansão do reino de Deus. O reino ainda conta com vocês. Talvez algum de vocês que estão nessa fase da vida já estejam aposentados ou estejam a ponto de se aposentar da sua vida profissional, mas eu quero animar você a que não se aposente da sua vida ministerial, que você não se aposente do serviço cristão. Não pendure as suas redes, não guarde as suas redes. Deus ainda pode usar você para pescar homens. Não pendure as suas, como é que se diz, né? Chuteiras, né? Não pendure as suas chuteiras. Jesus ainda conta com vocês em seu time. Talvez os nossos irmãos veteranos, né, achem que eles já não têm muito o que dar, porque já não são tão fortes, já não têm tanta saúde quanto as pessoas jovens. Mas, por outro lado, irmãos, os veteranos têm algumas vantagens que os jovens não têm. Por exemplo, eles já não têm todas aquelas ansiedades, incertezas e inseguranças do tipo: com quem vou me casar? Como que eu vou ganhar a minha vida? Não é? Porque com os anos também vieram a segurança, vieram a experiência, e agora os nossos irmãos veteranos, os nossos irmãos de meia idade, podem servir a Deus com mais equilíbrio emocional e podem colocar a serviço da expansão do reino de Deus a sua experiência. Também é possível que alguns irmãos nossos de meia idade estejam desanimados na obra, porque acreditaram na mentira do mundo de que ele já não serve de nada. Mas isso é mentira, irmãos. Deus é poderoso, e Deus pode usar vocês, e Deus é capaz de usar a experiência de vida de vocês na sua obra, no seu reino, para que o seu reino seja expandido através da vida de vocês. Então, irmãos, que todos nessas noites, os jovens, adultos, idosos, possamos encarar a responsabilidade e o privilégio que é nos engajarmos no serviço de Deus, a fim de que o nome de Cristo seja glorificado, a fim de que o Evangelho seja propagado e a fim de que o reino de Deus seja expandido. Amém, queridos? Mas a igreja não é feita apenas de pessoas extraordinárias como Gaio. A igreja também conta com algumas pessoas difíceis, e esse é o nosso segundo retrato que a gente pode ver nessa carta, que é o retrato de Diótrefes, um homem egocêntrico. Versículos 9 a 10, lemos assim: Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós.
Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Olhe só que sujeito terrível. Esse é Diótrefes, um homem egocêntrico. E por que será que esse homem é tão ruim assim? Por que será que ele é tão perverso dessa forma? O versículo 9 nos dá a razão exata disso. É porque, acima de tudo, Diótrefes gosta muito de ser o mais importante. O mal que está nele, a raiz da maldade dele, não é que ele seja herege. João já estava muito acostumado a lidar com falsos mestres, hereges, né? 1 João, 2 João trata muito disso. Mas agora não é um herege que está se opondo a João. Não é um falso mestre que está resistindo a João. Nós temos agora um homem que apresenta, que é uma dificuldade, é um espinho na carne no ministério de João, simplesmente porque ele é egocêntrico, ele quer ser o mais importante dentre todos, ele quer ser o centro das atenções. Para esse homem, Diótrefes, as suas necessidades, os seus interesses, as suas preferências eram mais importantes do que os interesses da própria igreja. E porque ele tem essa atitude egocêntrica, o seu comportamento também vai ser desastroso. Qual é o comportamento dele que a gente vê isso aí? Primeiro, ele se recusa a submeter-se à autoridade apostólica de João. É óbvio, um homem egocêntrico, um homem egoísta que quer ser o centro das atenções, não vai se submeter a ninguém a não ser ao seu próprio ego. E o apóstolo João escreve uma carta para ele, e ele tanto recusa a carta, como ele recusa a receber-se àquelas pessoas que João havia enviado. O segundo comportamento egoísta dele é que ele exerce uma liderança autoritária. Ele abusa da sua autoridade na medida em que ele impede, ele proíbe que os irmãos da igreja recebam aquelas pessoas que o apóstolo João enviou. E além de proibir, ele chega ao cúmulo de expulsar aqueles que não acatam a sua instrução, aqueles que insistem em receber aqueles mensageiros que João havia enviado. Além disso, um terceiro comportamento danoso dele é que ele espalha comentários maldosos, ele difama o apóstolo João, ele inventa mentiras. E, inclusive, esse é um comportamento muito típico de pessoas egoístas. Pessoas egocêntricas ao máximo, na ânsia de alcançar aquilo que elas querem, elas são capazes de tudo. São capazes de qualquer coisa, nem que seja preciso quebrar o 9º mandamento, que diz que nós não devemos levantar falso testemunho. Se elas querem uma coisa e elas precisam levantar um falso testemunho para conseguir isso, elas não vão medir esforços. Então temos aqui o retrato de um homem egocêntrico que causava problemas à igreja. E como afirma o Dr. John Stott, Diótrefes não compartilha o propósito do Pai, que em todas as coisas Cristo tenha a preeminência. Ele é tão egoísta que ele coloca os seus interesses acima dos interesses de Cristo. Ele coloca as suas causas pessoais e mesquinhas acima da causa grandiosa do Evangelho de Cristo. Ele não entendeu aquilo que Cristo havia ensinado, que quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. O que é que nós podemos aprender com esse homem egocêntrico? Aprendemos com Diótrefes que devemos pôr a obra do Senhor acima das nossas necessidades e acima dos nossos interesses pessoais. Se você pensar bem, a diferença entre Gaio e Diótrefes não é que Gaio hospeda irmãos e Diótrefes recusa a recebê-los. A diferença entre eles é que Gaio coloca Cristo acima de tudo e ele enfrenta qualquer desafio, ele supera qualquer obstáculo para servir a Cristo.
Diótrefes não. Diótrefes ele é egocêntrico, ele se coloca acima de tudo, inclusive de Cristo. E em vez de superar problemas para servir a Cristo, em vez de superar problemas para propagar o Evangelho, ele cria problemas à propagação do Evangelho. Ele cria obstáculos à disseminação da própria palavra de Deus. Então, de repente, eu penso que alguém pode dizer, tá bom, eu não sou um Gaio, eu não tenho a vitalidade e a disposição desse homem, mas eu também não chego a ser um Diótrefes. Eu não colaboro com a expansão do Evangelho, mas eu também não impeço a propagação do Evangelho. Mas, irmãos, isso é um engano, porque no ensinamento de Cristo, aquele que com ele não ajunta, espalha. Então, se você é cristão e você não está diretamente envolvido, engajado com o serviço da proclamação do Evangelho, você está prestando um desserviço à causa de Cristo. Seja porque você impõe obstáculos, ou seja, simplesmente pela sua indiferença, pela sua inércia, pela sua apatia espiritual. Aquele que com Cristo não ajunta, espalha. Então, que nós não sejamos como Diótrefes, que cria problemas e obstáculos à propagação do Evangelho, mas que nós nos esforcemos para ser como um Gaio, que supera obstáculos, que vence problemas, para que o Evangelho seja disseminado. E que assim o Senhor nos ajude a buscar o seu reino em primeiro lugar. Além desses dois primeiros retratos de uma igreja, Gaio e Diótrefes, nesses mesmos 2 versículos que acabamos de ler, o de número 9 e 10, nós encontramos também um terceiro retrato da igreja. É o retrato do apóstolo João. E João aqui é retratado como um líder amoroso. João é o autor da carta, e João é esse que está sofrendo a oposição desse líder tirano, desse líder ditador que é Diótrefes. E como é que João lida com ele? Como é que João responde? Como é que João reage à oposição dele, à hostilidade dele? Primeiramente, a gente precisa pensar quem é João. Quem é esse autor dessa carta? Quem é o autor dessa carta? Antes de tudo, é muito importante saber que ele não é João Batista. Ele é João, o apóstolo, um dos 12 escolhidos por Cristo. E ele, juntamente com o seu irmão Tiago, que era também apóstolo, recebe de Jesus Cristo o apelido de Boanerges. E Boanerges significa filhos do trovão. Então imagine como era o perfil de uma pessoa que recebe o apelido de filho do trovão. Esse apelido, juntamente com alguns incidentes que o Evangelho narra sobre eles, nos dá uma dimensão de que João, no início do seu discipulado, também não era flor que se cheirasse, também não era boa gente. Ele era, no mínimo, pavio curto. Além de ele ser chamado de filho do trovão, é João, por exemplo, que se enfurece quando encontra um homem que está expulsando demônios, mas que não faz parte do grupo apostólico dos 12. E João se enfurece com isso. Também é João, juntamente com o seu irmão Tiago, que se enfurece quando uma aldeia samaritana se recusa a receber Cristo. E eles ficam tão irados, tão bravos com isso, que eles, a exemplo do profeta Elias, querem impedir que Deus derrame fogo do céu para consumir aquela cidade e o povo que morava nela. É João também, junto com seu irmão Tiago, que junta-se com a sua mãe e vão a Cristo, pedir que Cristo reserve os melhores lugares no reino para eles dois. Então veja que João também no início não era bom na gente. João era também complicado. Mas à medida que ele foi sendo discipulado por Cristo, o amor de Cristo o transformou. E ele se descreve no seu evangelho como o discípulo a quem Jesus amava, ou o discípulo amado. E esse amor com que o próprio Jesus Cristo amou a João,
impactou a vida dele de uma forma tão grande, profunda, tão intensa, que em suas cartas a ênfase é o amor. João está sempre falando sobre amor. Aquele homem que antes era bravo, feito um filho de trovão, é agora um homem dócil, a ponto dele ficar conhecido pela história como o apóstolo do amor. Então, como é que João vai agora lidar com um homem que está se opondo a ele, que está levantando mentiras, né, contra ele, que está desafiando a supervisão apostólica dele? Será que João vai lidar com esse homem como um filho do trovão, ou será que João vai lidar como ele, como o apóstolo do amor? O exemplo que ele nos dá de líder amoroso é uma lição de como nós precisamos lidar com as pessoas difíceis que nós encontramos dentro da igreja. Primeiramente, João, ao ser ofendido por ele, Diótrefes, ele poderia, o que seria muito comum, humanamente falando, ele poderia simplesmente afastar-se, poderia desistir dele, poderia escanteá-lo, poderia deixar Diótrefes e a sua igreja complicada para lá, mas João não desiste dele. A primeira estratégia de João para lidar com ele é manter-se em contato com ele. E nesse sentido, mesmo sabendo quem Diótrefes era e como ele se comportava, João envia uma carta para ele. Na impossibilidade de estar com ele pessoalmente, João escreve-lhe uma carta. E não apenas uma carta, mas João também lhe envia representantes. Infelizmente, Diótrefes, pela sua arrogância, recusa tanto a carta, quanto recusa também os representantes de João. João, amorosamente, não para por aí, não desiste por aí. João recua um pouco e procura o apoio de um cristão maduro. Quem é esse cristão? Gaio. Ele entra em contato com Gaio, e o que nós vemos na comunicação dele com Gaio, em nenhum momento ele pede para que Gaio tome as dores dele e se vingue de Diótrefes. Ele não pede que Gaio vá lá resolver, que vá lá enfrentar, que vá lá confrontar Diótrefes. Ele tão somente compartilha com Gaio a dificuldade que ele está tendo. E muito provavelmente o objetivo de João é receber da parte de Gaio, é ter da parte de Gaio uma dimensão equilibrada da situação em que ele está envolvido. Porque quando nós somos ofendidos por alguma pessoa com muita facilidade, nós começamos a ver a coisa tudo muito pior do que realmente já é. E nesses momentos, quando nós tentamos estar com esse que nos ofendeu e nós somos rejeitados, talvez a melhor atitude seja recuar um pouco e pedir a intermediação, pedir o apoio de algum homem de Deus, de alguma mulher de Deus maduro, que possa nos dar uma dimensão real, que possa nos dar uma dimensão equilibrada da situação na qual nós estamos envolvidos. E eu acredito que é isso que João espera de Gaio. Em terceiro lugar, para lidar amorosamente com Diótrefes, João está disposto, assim que tiver a oportunidade, ir lá, encontrar-se com ele pessoalmente e confrontá-lo. E se você já, alguma vez na sua vida, precisou confrontar alguém, você sabe o quanto amor é necessário para que você assuma o risco de confrontar uma pessoa que está ofendendo você. O risco de ser ofendido mais ainda, o risco de ser rejeitado duplamente. Então, só um líder amoroso é que procura, em amor, alguém que está se opondo a ele, para confrontá-lo, não na intenção de humilhá-lo, não na intenção de esfregar sua maldade na cara dele, mas na intenção de restaurá-lo à comunhão. Esse é o exemplo que nós temos de João, e é essa a lição que nós temos dele. Então, o que nós podemos aprender de João, como um líder amoroso, é que nós devemos lidar também amorosamente com as pessoas que nos prejudicam. Como na igreja existe trigo, mas existe joio também. Existem ovelhas, mas existem bodes também. É inevitável que em algum momento da nossa caminhada nós vamos
nos chocar com a falha dos outros. Assim como muito provavelmente os outros em algum momento vão se chocar também com a nossa falha. E como que nós devemos reagir nesse momento? Será que nós vamos dar uma resposta do mesmo tipo daquela resposta que nós costumávamos dar quando ainda não conhecíamos a Cristo? Ou será que nós vamos agora, que somos salvos, que somos regenerados, aprender a lidar com pessoas difíceis de uma forma piedosa, de uma forma santificada? Será que nós vamos reagir àquelas pessoas que nos causam danos como filhos do trovão? Ou nós vamos lidar com eles como discípulos amados? O que João fez foi nada mais, nada menos do que seguir o mandamento de Cristo que diz: se o teu irmão peca contra ti, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. O objetivo do confronto na resolução do conflito, o objetivo do confronto na dinâmica da pacificação, não é deixar a pessoa passar sem o troco, não é dar o troco, não é revidar, não é evitar que você volte para casa desaforado, não. O objetivo do confronto é você dar a esse irmão ofensor uma possibilidade dele perceber o quanto ele errou, o quanto ele falhou com você e o quanto você o ama a ponto de se expor e assumir o risco de ir lá confrontá-lo. Então, irmãos, que Deus nos dê a graça de, quando formos ofendidos, quando formos prejudicados, que nós possamos lidar com os nossos ofensores de uma forma sábia, de uma forma amorosa, de uma forma gradual, paciente e santa. Nessas circunstâncias, antes de finalizar a sua carta, João encoraja Gaio a continuar fazendo o bem, e João nos apresenta mais um retrato de tipos de pessoas que nós encontramos dentro da igreja. Ele nos apresenta o retrato de Demétrio. Demétrio é o cristão exemplar. Olha o que se diz sobre ele nos versículos 11 e 12. Diz assim: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão um bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. O que esse texto fala sobre esse irmão Demétrio é muito pouco, temos poucas informações sobre ele, mas aquilo que é dito é suficiente para que ele seja realmente chamado de um cristão exemplar. João diz que Demétrio é um cristão que desfruta do bom testemunho de todos. Com esse termo todos, nós não sabemos se João está se referindo a todos da igreja, ou se é todos mesmo, incluindo os da igreja e os que estão fora dela. Mas, de qualquer forma, já não é pouca coisa saber que Demétrio desfruta de bom testemunho de toda a igreja. Ele não é apenas bem visto apenas pelos seus amigos pessoais, ele não é apenas bem visto, querido, por aquelas pessoas que estão no seu círculo íntimo de amizade, de relacionamentos, mas pelo menos toda uma igreja pode comprovar o bom testemunho dele. João diz mais, não apenas todos, mas também a própria verdade dá testemunho dele. Quem seria então essa verdade que dá testemunho de Demétrio? Já vimos que em toda a literatura joanina, a verdade é a verdade do Evangelho. Então, possivelmente, o que João está aqui dizendo é que a vida de Demétrio está tão alinhada com o Evangelho, que, em certo sentido, o Evangelho também pode ser usado para medir e para comprovar a autenticidade da fé dele. Imagine uma pessoa assim, cuja mensagem, cuja mensagem que ele dá é testificada pela sua própria vida. Uma pessoa
a quem nós podemos medir, não com a nossa média, nem com a nossa opinião, nem com a nossa expectativa, mas uma pessoa a quem nós podemos medir com a medida do Evangelho. E, a partir dessa medida, comprovarmos, atestarmos, confirmar que a vida que ela vive é coerente com a mensagem que ela prega. Esse é o Demétrio, um cristão exemplar, do qual a Bíblia diz que a própria verdade dá testemunho dele. João acaba dizendo que não apenas todos, juntamente com a própria verdade, mas ele também, o apóstolo João, dá bom testemunho dele. Então, não apenas todos, não apenas o Evangelho, mas a própria liderança, e nesse caso aqui nós temos a liderança apostólica, é capaz de confirmar que Demétrio vive a sua fé de uma forma genuína, de uma forma íntegra. O que é que nós podemos aprender a partir dele? Podemos aprender que nós devemos zelar pelo bom testemunho. Falar sobre bom testemunho hoje, no século 21, talvez seja bem diferente de falar de bom testemunho no século I, porque a impressão que eu tenho como crente hoje, do século 21, é que o assunto do bom testemunho já é um assunto fora de moda. É como se fosse meio que brega falar disso. Isso era uma coisa que os cristãos da minha infância se preocupavam muito. E olha que não faz tanto tempo assim. Mas, de uma certa forma, pelo menos eu percebo que as pessoas, que a nossa igreja hoje, nós somos muito menos dispostos a falar sobre esse tema, a zelar por esse tema, a buscar vivermos um bom testemunho. E o bom testemunho é algo que não é vivido apenas aqui, nessas 2 horas. O bom testemunho é característica da vida de uma pessoa que busca viver a integridade do Evangelho no seu dia a dia, nas mínimas coisas. Ter bom testemunho, zelar pelo bom testemunho, é levar isso em conta diante das palavras que nós usamos, por exemplo, na nossa linguagem do dia a dia. É levar o Evangelho em conta na forma como nós nos vestimos. Ter bom testemunho é levar o Evangelho em conta na forma como nós lidamos com os nossos negócios, na forma como nós trabalhamos, na forma como nós nos relacionamos. Zelar pelo bom testemunho é levar o Evangelho em conta em todo momento. No momento que nós estamos em casa, no momento em que nós estamos nos divertindo, no momento em que nós estamos no trânsito. Isso é zelar pelo bom testemunho. Mas, de alguma forma, eu sinto que é até um mico falar sobre isso hoje. Mas a terceira carta de João, a partir do exemplo de Demétrio, vem nos lembrar que o bom testemunho é elemento essencial de uma vida cristã autêntica. Por mais dificuldade que a igreja de hoje tenha com a questão do testemunho, ainda continua sendo um desafio para nós. Você vê que, por exemplo, no início dessa carta, João diz que se alegra muito em saber que Gaio anda na verdade. E não apenas que Gaio, mas ele diz: nada me alegra mais do que saber que os meus filhos andam na verdade. Provavelmente porque talvez esse seja o aspecto mais difícil da vida cristã. É andar na verdade, é dar o bom testemunho, é manter a boa conduta. E o que nós precisamos entender é que era muito comum que as pessoas dissessem: o que importa, o que Deus realmente se importa é com o coração. Vocês já devem ter ouvido isso. Independentemente de como você viva, de como você fale, de como você se divirta, de como você se vista, o mais importante é o seu coração. E o que a Bíblia nos diz não é isso. Se você pensa dessa forma, é porque você ainda não entendeu o quanto o exterior geralmente é apenas um reflexo do interior. E é nesse sentido, por exemplo, usando o exemplo do nosso linguajar, que Jesus Cristo diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a nossa boca é suja, é porque o nosso coração é sujo. E nesse sentido, a nossa mais urgente necessidade não é limpar a nossa boca, mas é limpar, antes de tudo, o nosso coração.
O que a gente precisa entender é que o nosso pecado, na condição de crentes, não é uma questão apenas particular. Eu não posso dizer que o meu pecado não é dar conta de ninguém. Porque os que estão lá fora, eles podem fazer o que quiserem. Que a regra para eles é, não tem nada a ver, não tem nada demais. Mas o cristão, quando ele pisa na bola, todo mundo aponta o dedo e diz, olha ali o crente. Olha o que foi que ele fez. E se o erro do cristão for grave o suficiente para sair no jornal, você já sabe que a manchete vai começar assim: evangélico mata, evangélico rouba, evangélico frauda. Você perde a sua identidade, você perde seu nome, você perde a sua profissão, e agora você é apenas o evangélico. Então, meu irmão, na luta pelo bom testemunho, lembre-se disso. Que o seu testemunho não apenas diz respeito a você, o seu testemunho diz respeito à visão que o mundo tem da igreja como um todo. E que o seu mau testemunho não apenas denigre a sua imagem, mas que o seu mau testemunho prejudica também o testemunho da igreja como um todo. E nesse sentido nós precisamos entender que embora nós, como crentes, vivamos para Deus, mas a nossa vida deve ser vivida de uma forma tal que o mundo veja a qualidade de vida que nós temos. É nesse sentido, por exemplo, que Jesus Cristo nos diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A nossa luz é para ser vista pelos homens. Embora façamos isso não para os homens, mas para Deus. Mas o que Cristo nos diz é que quando a nossa luz brilhar diante dos homens, eles vão ser despertados para glorificar o Pai que está nos céus. Então, em última análise, o nosso testemunho não é algo em benefício próprio. O nosso testemunho, o bom testemunho de um crente, ele é valioso porque ele redunda na glória de Deus. Uma vida exemplar é uma vida que, acima de tudo, glorifica a Deus. Então, meu irmão, acima de tudo que nós hoje dissemos aqui, guarde isso em seu coração, que a vontade de Deus é que você creia no Evangelho, é que você, antes de tudo, entenda o Evangelho com a sua mente, que você creia no Evangelho com o seu coração, que sempre que você tiver a oportunidade, você transmita o Evangelho com a sua boca. Mas, acima de tudo, a vontade de Deus é que você viva o Evangelho na sua vida diária. O Evangelho é para ser vivido, o Evangelho é para ser demonstrado. Eu penso que nesse mundo não há nada que traga mais glória a Deus, não há nada que glorifique mais a Deus do que o poder de uma vida transformada pelo Evangelho. Isso mostra ao mundo, mais do que tudo, a glória de um Deus a quem pertence a salvação. Então, meus irmãos, concluindo essa palavra, nós temos aqui na terceira carta de João, retratos de uma igreja local da Ásia Menor, uma igreja do primeiro século, mas são retratos que bem poderiam ser também o retrato da nossa igreja hoje. Uma igreja com seus pontos fracos e seus pontos fortes, uma igreja com os seus desafios e com as suas oportunidades, mas, sobretudo, uma igreja a quem o Senhor ama, uma igreja a quem o Senhor confiou o seu Evangelho, uma igreja a quem o Senhor confiou a sua missão de dar continuidade à obra que Ele começou a fazer aqui na terra, uma igreja a quem o Senhor confiou a responsabilidade de sermos seus representantes, de sermos os seus embaixadores, até que Ele volte. Portanto, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos igreja para a sua glória, a sermos igreja para a exaltação do seu nome, para o louvor do seu Evangelho e da sua grandeza. Oremos.